2020. E a gente vai ter, então, a palestra da Carol, intitulada, então, Angiospermas Limite, Extremos, Diversidade e Filogenia, que acompanha o trabalho que foi publicado esse ano também, ela como uma das autoras. E, bom, como sempre, deixamos as perguntas para o final, fique à vontade para mandar no chat que a gente lê depois, não tem problema. E eu passo a palavra para ela agora. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E eu estou muito animada, vai ser muito legal. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada por comparecerem nesse final de ano, que deve estar todo mundo estressado e não querendo ver mais nenhuma palestra. Então, eu agradeço muito que esteja todo mundo aqui hoje. Eu vou começar a compartilhar minha tela, se tudo der certo. E se alguém tiver alguma pergunta durante a palestra, eu prefiro que vocês coloquem no chat, daí eu posso voltar depois e respondendo as perguntas, porque eu geralmente me desconcentro se alguém pergunta no meio do caminho, tá? Espero que esteja todo mundo vendo a minha tela. Ok. Ok, obrigada. Tá certinho. Bom, como a Raquel falou, esse é o título da minha palestra, baseado no artigo que foi publicado mais cedo esse ano. Antes de falar do artigo em si, eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória profissional, porque eu acho que é um pouco diferente de muitas pessoas. Eu comecei a trabalhar com botânica na USP, na graduação ainda, e na graduação e no mestrado eu trabalhei com florística na Serra do Cipó, com leguminosas, eu sempre fui orientada pelo professor Pirani, e no doutorado eu troquei de leguminosa para asterácea, e eu também troquei de trabalhar com florística para trabalhar com sistemática, filogenia e evolução. Então, eu fiz alguns trabalhos de filogenia, alguns trabalhos de genética de populações, e também mantive a parte taxonômica, fazendo revisões taxonômicas, descrição de novas espécies. Durante o doutorado, eu fiz um estágio sanduíche fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, e desse estágio de sanduíche eu fui convidada para fazer um pós-doc, que foi meu primeiro pós-doc na Universidade de Memphis, onde, além de trabalhar na elaboração de uma filogenia de Asteraceae, que foi publicada no ano passado, eu também trabalhei identificando duplicações genômicas ancestrais na família, um trabalho que ainda está sendo desenvolvido, e também calculando como essas duplicações genômicas ancestrais afetam a taxa de diversificação da família, problemas de incongruência filogenética e outros assuntos semelhantes. Desde o começo desse ano, eu estou no meu segundo pós-doc, que eu mudei de família de novo. Então, agora eu estou trabalhando num projeto de larga escala, envolvendo todo o clado fixador de nitrogênio das angiospermas. É um projeto que está espalhado entre diversas instituições, mas eu fico localizada na Universidade Estadual do Mississippi, que é onde eu estou agora. E a ideia com esse projeto é elaborar uma filogenia de larga escala, com mais de 15 mil terminais, de todas as angiospermas que fixam nitrogênio, de todas as ordens onde a fixação de nitrogênio ocorre, e, em cima dessa filogenia, fazer diversas análises relacionadas à macroevolução desse caráter e de outros caráteres associados à fixação de nitrogênio. Então, é isso que eu estou fazendo agora, e é meio que nesse contexto desse projeto de fixação de nitrogênio que esse paper que eu vou apresentar surgiu, porque são coisas que a gente tem, todos os laboratórios envolvidos têm discutido bastante essa adaptação das angiospermas em condições áridas e frias. Esse é o paper que eu vou apresentar, né, que foi publicado na revista Plant Cell and Environment, num volume especial que é sobre evolução das respostas a estresses ambientais nas plantas. A revista, né, se você pega a Plant Cell and Environment, ela não é uma revista que geralmente publica coisas de filogenia ou sistemática, né, e se você pega especificamente esse volume e olha no índice, os trabalhos são muito mais funcionais, né, sobre filogenia, sobre fisiologia, sobre caracteres específicos e os mecanismos moleculares por trás desses caracteres. Então, assim, a presença desse trabalho de filogenia e sistemática nessa revista, nesse volume, é proposital. Assim, a ideia era fornecer uma base filogenética para contextualizar todo o volume especial, basicamente. Então, com isso em mente, foi que o trabalho surgiu, basicamente. Uma coisa que eu queria já deixar claro no começo, né, sobre o Mioceno, né, o Mioceno acaba sendo muito importante quando a gente fala sobre climas temperados, né,
e sobre climas áridos e frios no globo, no planeta todo. Isso porque, no Mioceno, os continentes já estavam praticamente na conformação atual, né, eles já tinham se movimentado, estava todo mundo já meio que no mesmo lugar. Algumas áreas ainda estavam submersas, como partes da costa da América Central e da América do Norte. Alguns outros continentes também ainda tinham algumas partes submersas, mas de forma geral já estava tudo por ali. O clima, a gente tem o óptimo climático do Mioceno, que foi aproximadamente 18 a 16 milhões de anos atrás, que foi quando as condições climáticas estavam mais quentes de forma geral no planeta todo, como a gente pode ver nessa figura aqui. Deixa eu trocar meu ponteiro aqui para colocar um laser. Como vocês podem ver, muitas regiões onde hoje a gente tem climas frios e super temperados ou árticos, os climas eram mais quentes. Por exemplo, nas partes mais extremas da Eurásia e da América do Norte, a gente tinha um clima temperado quente, ao invés de um temperado frio, que é o que tem hoje em dia. E as regiões frias mesmo eram só bem perto dos polos, né? Só no continente ártico e na parte antártica do globo. E a partir de 15 milhões de anos, mais ou menos, foi quando começou o processo de acidificação e redução da temperatura global, que é chamado de disrupção do Mioceno Médio. E desde então, desde esse momento, as temperaturas têm caído e os climas têm se tornado mais frios e áridos, num processo que se estendeu até o Plioceno e Pleistoceno, e que a gente ainda está meio que nesse processo, se a gente não contar as alterações climáticas antropogênicas, né? Nesse período do Mioceno, desses 15 milhões de anos atrás, que se formam vários biomas temperados modernos, mais ou menos na conformação que a gente conhece hoje. Por exemplo, as estepes da parte central da Ásia e da Europa, a vegetação alpina das cadeias montanhosas mais altas, e vários outros ambientes através do globo. Além disso, é nessa época que vários grupos que são bem icônicos, principalmente regiões áridas ou frias, começam a se diversificar. Esse trabalho é um clássico, né, desde 2011, eu acho que eu já usei essa figura em praticamente 90% das apresentações que eu fiz, mas é um trabalho clássico até hoje, mostrando que a maior parte desses grupos que têm adaptações bem claras a essas condições extremas, começaram a sua diversificação no Mioceno e se estendeu no Plioceno também. Por exemplo, cactos, suculentas, gramíneas C4, outras angiospermas não gramíneas que também têm fotossíntese C4, em incongruência com essa queda na temperatura e na precipitação. Uma coisa interessante, essa figura já é do paper que a gente está discutindo agora, é que essas características que a gente considera como hallmarks ou características icônicas dessas condições extremas, especialmente frio e aridez, e frio aqui tem uma definição bem específica que eu vou apresentar mais para frente, são compartilhadas entre esses dois tipos de estresse ambiental. Então, por exemplo, a gente tem a presença de deciduidade ou perder as folhas em condições não favoráveis, ocorrendo tanto em climas temperados frios, quanto em climas tropicais com uma sazonalidade marcante, por exemplo, no Cerrado e na Caatinga. Ou, por exemplo, essas mudanças de um ciclo de vida anual para perene, ou ainda outros tipos de mudanças fisiológicas no nível celular. E alguns desses caracteres são exclusivos de um ou de outro. Por exemplo, suculência é bem, obviamente, um caractere que está bem mais presente em ambientes áridos do que em ambientes frios. Não que não existam exceções. Tudo em botânica tem uma exceção, eu tenho certeza que existe alguma planta suculenta que ocorre no clima frio. Mas, enfim, geralmente, muitas dessas condições são compartilhadas. E esse compartilhamento dessas mesmas tendências morfológicas gera algumas questões interessantes, né? Por exemplo, quando a gente olha essa distribuição na filogenia, a gente vê que muitas vezes esses caracteres se sobrepõem ou estão aninhados um dentro do outro, e que eles foram resultados de uma mesma tendência climática, né, que foi o resfriamento total do clima no globo e a queda na umidade geral do globo, que ocorreu numa mesma época. Então, a gente pode levantar algumas perguntas sobre quais que são os mecanismos que geraram, né, essas adaptações. Se foi uma cooptação de um caractere específico, se foi uma coisa que já existia,
E isso é uma das perguntas que a gente tenta responder, especialmente na parte final do texto. De forma geral, esse paper, como acho que todo mundo que leu percebeu que, na verdade, é uma revisão, né? Não tem nada de muito novo no paper, mas eu acho que foi, assim, principalmente na parte de escrever esse paper, foi super legal para mim, porque eu fui, como vocês viram, né? Eu fui formada trabalhando com botânica tropical, e, de repente, eu tive que olhar para o outro lado, né? Que é uma coisa que eu geralmente ignorava, que é essa parte mais temperada, que são essas famílias que a gente não tem na América do Sul, praticamente, né? Por exemplo, Fagácea, toda a ordem Fagalis, que aqui é super abundante, a gente não tem quase nenhum representante na América do Sul. Então, foi bem interessante para mim olhar para uma outra direção, né? Enquanto eu estava ajudando na elaboração desse trabalho. E assim, né, quando você chega nessa parte do trabalho que a gente fala da distribuição das características nas angiospermas, era super longa no paper, mas a gente tinha basicamente o dobro de texto, né? Então, assim, eu consegui aprender muito escrevendo esse trabalho. Eu acho que revisões são interessantes tanto para quem escreve quanto para quem lê. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, conhecer um pouquinho melhor dessa flora temperada, né, que a gente tem uma distribuição bem marginal na América do Sul. Mas foi bem interessante ver essa distribuição através de todas as angiospermas. Então, eu vou falar um pouquinho desses principais mecanismos fisiológicos e morfológicos, e depois eu vou passar para a distribuição dessas características nas angiospermas, que é mais ou menos a organização que o paper segue. Então, quando a gente fala de climas frios, nesse trabalho, o que a gente está definindo como clima frio são lugares onde a temperatura mínima anual média é menor ou igual a 0 graus Celsius. Então, basicamente, toda a parte norte, né, do planeta, da América, assim, grande parte da América do Norte e grande parte da Eurásia, com algumas poucas áreas na América do Sul, como os Andes, a área do Cabo na África do Sul, e também a Antártica, obviamente. E algumas áreas na Oceania também. E quando a gente fala sobre aridez, a gente está definindo algumas características, algumas categorias de aridez, que são baseadas nessa razão entre a precipitação e o potencial de evapotranspiração em cada bioma. Então, a gente definiu 4 categorias, sendo que, por exemplo, na América do Sul, no Brasil, principalmente, a gente só tem a categoria semiárida, na Caatinga. Então, por exemplo, o Cerrado não entra nessa definição que a gente utilizou. E as regiões hiperáridas são regiões puramente desérticas, como o Saara, o Atacama e alguns outros desertos na Eurásia e na África. Enquanto a maioria dessas regiões áridas e semi-áridas que a gente fala no paper são áridas ou semiáridas. Só uma coisa interessante, que índice de aridez é geralmente medido do menor para o maior. Então, quanto mais próximo de 0 é mais árido, não o contrário. É uma coisa que confunde um pouco, especialmente em análise de macroevolução. Bom, sobre os mecanismos fisiológicos e morfológicos que eu quero falar. Se vocês forem seguindo, estou basicamente seguindo a ordem do paper, né? Eu só queria ilustrar um pouco melhor essas características. A primeira delas que a gente fala é sobre a presença de células condutoras. Isso é interessante, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, ou eu aprendi isso quando eu tive anatomia vegetal e eu não lembro, mas existe bom, todo mundo sabe que existem traqueídeos, que são principalmente encontradas nas gimnospermas, e nas angiospermas a gente tem a evolução dos vasos condutores, e elas são anatomicamente diferentes. Os traqueídeos são bem mais finos, né, eles têm um calibre menor, e elas apresentam várias perfurações bem pequenas ao longo do comprimento todo da célula, enquanto os vasos condutores apresentam placas de perfuração nas extremidades, que são aberturas bem grandes, e elas apresentam esses poros ao longo dos vasos que permitem essa difusão da seiva do xilema para as células que estão ao redor. Uma coisa que eu não sabia é que as traqueídeos, pelo fato de elas terem esse calibre menor e terem perfurações menores, é muito mais difícil de você ter um embolismo, ou seja, a introdução de ar dentro das células, justamente por causa dessas perfurações menores e por causa do calibre menor. A propriedade física dessas células. Então, por exemplo, em gimnospermas, muitas delas são sempre verdes, elas não perdem as folhas em nenhum momento do ano, independente da condição climática. Então, por exemplo, quando você vai
No Círculo Ártico, praticamente você só encontra gimnosperma, que são as únicas plantas que conseguem sobreviver ali durante o ano todo. E isso é em grande parte pela presença das traqueídeas e que elas conseguem continuamente fazer a condução da seiva pelo xilema sem problemas de embolismo em nenhuma parte do ano. Como as angiospermas apresentam esses vasos maiores, elas têm que apresentar mecanismos diversos para consertar esses embolismos, se eles acontecerem, ou prevenir esses embolismos. E isso é porque, quando você tem um vaso maior e com esses poros maiores, você encontra esse problema de embolismo em dois jeitos diferentes. Por exemplo, se você tem um estresse hídrico, né, de falta de água, a presença de poros maiores acaba facilitando a ocorrência de embolismo nessas células, de forma que, por exemplo, plantas que ocorrem em ambientes áridos tendem a ter poros menores do que plantas que ocorrem em ambientes mais úmidos, e onde você encontra estresse de temperatura, por exemplo, temperaturas que chegam perto do congelamento, os vasos tendem a ser mais estreitos, porque isso impede o embolismo causado pela temperatura, que seria devido ao diâmetro, e não ao diâmetro dos poros, ao diâmetro do vaso e não dos poros. Isso foi testado experimentalmente, esse trabalho de onde veio essa figura é praticamente um teste experimental sobre isso, e isso é bem registrado na parte anatômica, né? Muitas espécies de climas temperados onde ocorre o congelamento anual apresentam a madeira com vasos de tamanhos diferentes, entremeados ao longo do xilema, porque isso permite que você tenha que diferentes células estejam ativas durante diferentes partes do ano e permitam a sobrevivência dessa planta sem muitos danos causados pelo embolismo. Esse tipo de madeira passa a ser mais comum no registro fóssil a partir do Mioceno, apesar que ele já existia desde o Cretáceo, mas no Mioceno que ele realmente começa a aparecer no registro fóssil em abundância, indicando que provavelmente o desenvolvimento desse tipo de madeira começou a ser mais comum nessa época de mudanças climáticas extremas. Uma segunda característica que está relacionado à primeira é a presença de deciduidade, ou seja, perder as folhas em uma parte do ano, né, quando o clima não é propício. E esse caráter ocorre desde os climas temperados frios, por exemplo, esse aqui é aqui perto de onde eu moro, agora a gente está nessa época do ano que as árvores perderam praticamente todas as folhas, e a floresta está bem pelada, quanto em climas tropicais que são altamente sazonais, por exemplo, a Caatinga. Aqui a gente tem fotos da mesma região da Caatinga durante a época de chuva e durante a época de seca, e apesar que parece ser bem mais verde do que uma floresta temperada, né, se consegue ver claramente a diferença de uma época do ano para outra, né, quando as árvores perdem as folhas devido à seca e não devido ao frio. A presença de folhas decíduas está registrada no registro fóssil desde o Cretáceo tardio. Então, assim, no Cretáceo, o clima era muito mais quente do que hoje em dia e do que durante o Mioceno. Então, existe um certo conflito das hipóteses climáticas históricas, né, sobre qual que era a prevalência desse clima quente no Cretáceo, né, se todos os lugares eram quentes, ou, por exemplo, você tinha climas mais frios ou temperados em montanhas, ou em regiões do polo, né, seriam basicamente microclimas mais frios dentro desse clima mais quente, e gera a questão de, será que essa característica, né, deciduidade foi primeiro desenvolvida como uma estratégia para evitar climas áridos, né, não para evitar, mas para enfrentar climas áridos, e foi cooptada mais tarde por linhagens que colonizaram regiões mais frias, ou o contrário, né? Então existem ainda dúvidas no registro histórico e também na nossa concepção de como essas coisas aconteceram, sobre qual que é realmente a origem desse caráter. História de vida, né, anual ou perene, também está associada tanto a climas áridos quanto a climas frios, mas ela é mais associada a climas áridos, com exceção das plantas alpinas, né, que geralmente têm ciclos de vidas bem curtos, mas, de forma geral, é muito mais comum nos climas áridos.
E essa é uma adaptação bem oportunista, né? Porque você está basicamente assim, bom, eu tenho uma parte do ano que o clima é favorável para mim, então eu vou germinar, brotar, crescer, me reproduzir e morrer nesse curto período de tempo, e daí eu não preciso me desenvolver nenhum outro tipo de adaptação que vai permitir que eu perdure ao longo do ano, quando as condições não são mais favoráveis. Então, é basicamente um jeito de você evitar ter que desenvolver outros caráteres que podem ser mais custosos energeticamente. No nível de fisiologia celular, existem várias estratégias que são compartilhadas entre adaptações para o clima frio e para o clima árido. Por exemplo, a acumulação de metabólitos secundários como uma forma de combater a oxidação celular ou evitar o descontrole osmótico nas células. E esses metabólitos podem ser várias coisas. Eles podem ser polissacarídeos, podem ser aminoácidos, podem ser antocianinas, como a gente vê aqui esse trabalho sobre brássicas, que é um grupo onde isso é bem estudado. E existem, como eu disse, existem várias características que são compartilhadas e inclusive com outros tipos de estresse ambiental. Por exemplo, alta salinidade é uma condição que geralmente gera um acúmulo muito grande de metabólitos secundários nas células também. Ou seja, isso foi desenvolvido pelas plantas diversas vezes para enfrentar condições diversas. Outra alteração na fisiologia celular que é muito comum, especialmente em climas áridos, é a presença de fotossíntese C4 ou CAN, e diferentemente da fotossíntese C3, que é a mais comumente encontrada, na fotossíntese C4 a gente tem uma compartimentalização espacial dos cloroplastos, do metabolismo fotossintético, que permite acumular gás carbônico nas células, na forma de outros compostos, para você fazer a fotossíntese no momento onde o estresse hídrico é menor, de forma a gastar menos água. Enquanto no metabolismo CAN, a ideia é a mesma, segregar partes do metabolismo fotossintético para evitar a perda de água, mas isso ocorre entre dia e noite. Então, existe uma acumulação de ácido durante o dia, e durante a noite a parte da fotossíntese que é mais dispendiosa hidricamente ocorre de forma que a planta passa por um estresse hídrico menor. Esses dois tipos de metabolismo, né, eles parecem alterações super complexas no nível celular e no nível molecular, mas eles ocorreram independentemente através de todas as angiospermas. Existem várias origens evolutivas diferentes, né, como a gente pode ver aqui. Essa revisão é muito legal para quem tem interesse nesse tipo de assunto. E existem mecanismos diferentes de você desenvolver esses tipos de metabolismo. Existem diferentes morfologias, anatomias, por exemplo, C4 e CAM. Então, assim, é um caráter bem plástico, que é bem interessante, o estudo desse caráter é bem interessante, porque existem todos esses jeitos do metabolismo se alterar, né? De forma geral, o aparecimento desses metabolismos alternativos de fotossíntese estão ligados a alterações climáticas, especialmente essas do Mioceno e do Plioceno e do Pleistoceno. Então, como aquela figura da Arakake que eu apresentei logo no começo da apresentação, o metabolismo C4 aparece primariamente no Mioceno e não antes em todas as angiospermas. Outras adaptações que são ligadas tanto à aridez quanto ao frio são adaptações na morfologia foliar. Por exemplo, folhas lobadas, como a gente vê aqui, a presença de espinhos, como nos cactos, por exemplo, a presença de suculência, como a gente vê aqui nessa Haworthia, a presença de cutícula, cera ou tricomas que ajudam na reflexão, na reflexão da luminosidade solar, a presença dessas janelas, né, que são esses espaços transparentes nas folhas suculentas para aumentar a incidência de luz dentro dos tecidos. Enfim, existe uma ampla literatura sobre essas alterações foliares, para quem tem interesse nisso. Deixa eu respirar um pouquinho. Agora, falando sobre um pouco a distribuição desses caráteres, a gente basicamente fez um levantamento de onde nas angiospermas essas adaptações ocorrem, fez um mapeamento em nível de ordem, como a gente pode ver aqui, e como vocês podem ver, em azul são as adaptações ao frio, em amarelo as adaptações à aridez,
E, basicamente, todas as ordens apresentam um tipo ou outro de adaptação, pouquíssimas não apresentam nenhum tipo, e, de forma geral, parece que a adaptação ao frio é um pouco mais comum, mas bem pouco, né, do que a aridez. E eu vou dar alguns exemplos em algumas ordens, são basicamente alguns exemplos que estão no trabalho, mas que eu achei interessante mostrar mais visualmente. Então, por exemplo, quando a gente começa a passear pela filogenia das angiospermas, né, os primeiros grupos que a gente encontra são o graduano, né, que são as angiospermas basais, com várias aspas em volta de basais, e as magnolídeas. E, de forma geral, a gente tem algumas adaptações ao frio, né? Na maior parte dessas ordens existem uma ou outra espécie que ocorre na região temperada, mas são poucas que são realmente resistentes ao congelamento, né? A frio intenso, e existem muitas poucas adaptações a condições verdadeiramente áridas. E devido a essa característica dessas angiospermas mais basais serem mais tropicais, daí que vem essa ideia de que a angiosperma ancestral era dark and disturbed, né? Ela corria em florestas úmidas, escuras, em ambientes perturbados dentro dessas florestas. E essa é uma ideia que ainda está sendo colocada à prova com vários estudos. Alguns exemplos no graduana e nas magnolídeas, a gente tem as piperáceas, que apresentam o desenvolvimento de um pouco de suculência em alguns tipos de ambiente. Por exemplo, em Ninfeácea, a gente tem o gênero Nuphar, que ocorre até na região ártica, até no Alasca, existem espécies nativas, inclusive isso aqui está errado, não é do Peru, eu que esqueci de corrigir o slide. E, por exemplo, em Winteracea, a gente tem casos bem interessantes de madeira que não tem vasos condutores, né? Basicamente uma regressão a uma madeira só com traqueídeos, que seria uma proteção ao frio também. Essa é uma das espécies onde isso ocorre e ela é endêmica de Madagascar. Nas monocotiledôneas, quando a gente começa a olhar a filogenia das monocotes, a gente vê que as primeiras ordens, elas têm algumas adaptações a climas frios. Por exemplo, dentre elas, a Arácea, acho que seria a família mais importante, que ocorre em regiões temperadas do globo. Mas, curiosamente, a gente tem algumas famílias em Alismatalis, por exemplo, os Osterácea, que têm um hábito exclusivamente marinho. E esses hábitos aquáticos e marinhos, eles são semelhantes a plantas que sofrem estresse hídrico por aridez, por exemplo. Os mecanismos são os mesmos. Inclusive, essas plantas aquáticas apresentam muitos dos mecanismos que estão sendo discutidos aqui como sendo representantes de plantas de climas áridos. E conforme a gente progride na filogenia, a gente chega nesse clado das monocotes, onde a gente tem muitas famílias importantes e muito numerosas com adaptações a climas áridos e frios, especialmente Poaceae, Bromeliaceae e Cyperaceae, e Orquidáceae também, por causa do epifetismo. Uma coisa interessante nas monocotes é que muitas plantas são geófitas, né? Elas apresentam órgãos subterrâneos de armazenamento, por exemplo, bulbos, cormos e rizomas. E essa é uma estratégia que é semelhante ao hábito anual, né? Você basicamente contorna a estação mais difícil do ano, porque você perde toda a parte aérea e fica guardadinho embaixo da terra. Recentemente tem sido visto que a presença de geofitismo está relacionado a ambientes que são sazonais e frios e áridos. Então, por exemplo, nas regiões temperadas, em regiões áridas, nas regiões temperadas. Aqui a gente tem a distribuição, por exemplo, de geófitas e não geófitas em lugares em relação com a temperatura média, precipitação anual, e a gente vê que as geófitas tendem a estar mais presente em temperaturas menores e em condições mais áridas. O que pode parecer um pouco esqueci a palavra. Pode não parecer que não faz sentido, mas isso são estudos baseados na macroevolução desse caractere em muitas monocotes. É um trabalho bem interessante, se alguém tiver interesse. Em Poales, a gente tem as adaptações mais marcantes, eu acho, sobre frio e aridez. Por exemplo, uma das duas espécies de angiospermas nativas da Antártica é uma gramínea, é uma Poaceae. E também várias Poaceae, principalmente Poaceae C4, são dominantes em ambientes savânicos
semiáridos, por exemplo, na Austrália, ou se você quiser forçar um pouco a barra, no Cerrado brasileiro, por exemplo, que é um ambiente altamente sazonal, com presença de fogo, onde as gramíneas C4 são muito comuns. Enquanto as gramíneas C3 são mais comuns em ambientes temperados, justamente pelo fato do mecanismo C4 ser mais propício em regiões onde a perda de água é maior. Outros grupos, por exemplo, Orquidácea e Bromeliácea, desenvolveram hábitos epifíticos, que são comparáveis ao estresse hídrico causado por estar no ambiente árido. Muitas bromélias, por exemplo, que nem essa daqui, esse ortofito, além de serem epífitas, elas ainda estão em ambientes áridos, então elas estão duplamente prejudicadas, né? E muitas dessas plantas epífitas desenvolvem CAM, né, que seria a fotossíntese que permite compartimentalizar partes do metabolismo durante o dia e durante a noite. Mesmo em plantas que são de ambientes tropicais, não necessariamente com estresse hídrico ambiental, mas elas sofrem um estresse hídrico pelo fato de elas não terem raízes no solo. Nas superrosídeas, a gente vê uma abundância dessas adaptações, tanto de frio quanto aridez. Existem muitos exemplos marcantes. Geralmente, essas diferentes estratégias são datadas no Mioceno, na maior parte desses grupos também. Uma por exemplo, das adaptações mais marcantes é a presença de fotossíntese CAM e suculência em Saxifragalis, que é um dos grupos icônicos onde isso ocorre. E também no clado fixador de nitrogênio, onde a fixação de nitrogênio é uma estratégia que geralmente está associada à vida nos ambientes áridos. Em Saxifragalis, a gente tem exemplos extremos nos dois lados. A gente tem muitas plantas que são suculentas, fazem metabolismo CAM e vivem em desertos. Ou a gente tem a planta que é uma das plantas consideradas mais resistentes ao frio, que é uma saxífraga, que ocorre em montanhas, em altas elevações, e que consegue sobreviver a tratamento com nitrogênio líquido, por exemplo. Essa planta é o Highlander das plantas de montanha, basicamente. Em Rosales, que é uma das famílias importantes dentro desse grupo, existem vários gêneros e várias radiações importantes em áreas montanhosas, por exemplo, Laquemila nos Andes, onde a colonização de ambientes frios, alpinos, geralmente está relacionada a um aumento na diversificação. A gente tem, por exemplo, a presença de fixadores de nitrogênio, que nem Paraspônia, que às vezes é classificado em Umácea e às vezes em Canabace, que é uma planta que é colonizadora de ambientes vulcânicos, por exemplo. É super resistente a várias coisas, né? Tem muito poucas exigências fisiológicas. E eu não poderia deixar de falar do clado fixador de nitrogênio, que é o que eu estou estudando agora. Acho que todo mundo que já foi coletar no Cerrado ou na Caatinga sabe como leguminosas são prevalentes nesses dois ambientes, e isso é comum no resto do mundo, né? Leguminosas são um desses grupos que tipicamente estão em ambientes extremos, mas também a fixação de nitrogênio está presente em outras famílias distribuídas nas outras 3 ordens, né? Rosales, Fagalis e Cucurbitalis, mas em menor predominância do que em Fabalis. E alguns resultados preliminares que a gente tem visto é que quando a gente pega as espécies que fixam nitrogênio e que não fixam nitrogênio dentro desse clado, as que fixam nitrogênio, existe uma diversidade, as taxas de diversificação das linhagens que fazem a fixação de nitrogênio são muito mais altas do que as do que não fazem. E isso está relacionado à presença bem parcamente relacionado à presença dessas plantas em regiões áridas em relação a não áridas. E, como vocês podem ver, quanto maior o índice de aridez, né, quanto mais próximo de zero, mais plantas fixadoras de nitrogênio ocorrem nessas regiões. Então, acho que é bem óbvio que fixação de nitrogênio realmente está associado à vida nos ambientes áridos. Em superasterídeas existem também muitas famílias icônicas, né, tanto nos dois tipos de adaptações. Um dos exemplos mais extremos é Caryophyllalis, né, acho que onde estão todas as cactáceas e várias outras suculentas que a gente compra no supermercado. E outras famílias, por exemplo, Asteraceae, que todo mundo acha que é mato, na verdade, as Asteraceae apresentam uma ampla gama de adaptações para vários tipos de climas extremos, especialmente áridos e alpinos.
Em lamiares, a gente tem muitos exemplos de plantas que são ultra resistentes à aridez. A gente tem o desenvolvimento de C4 e CAM em várias ordens, várias vezes em algumas dessas ordens, e a gente tem ordens como Ericalis, por exemplo, que são uma das ordens mais importantes em vegetações alpinas ao redor do globo, por exemplo. Acho que Caryophyllaris não precisa nem de introdução, né? Acho que todo mundo já viu um cactus, já viu um lithops, uma portulacaceae. São plantas suculentas, têm metabolismo CAM, algumas têm metabolismo C4, acho que só metabolismo C4 tem 23 origens diferentes dentro da ordem, então, assim, realmente é uma coisa que é bem repetitiva, e é uma ordem que tem uma diversificação marcada no Mioceno também, como várias outras dessas ordens que a gente tem visto. Em Asterácea, eu só queria dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem vegetações alpinas, onde você encontra vários grupos de Asterácea convivendo juntos, ou a gente tem, por exemplo, plantas que são praticamente algumas das únicas angiospermas que ocorrem em desertos, como no Vale da Morte, na Califórnia, por exemplo. E Asterácea também tem fotossíntese CAM, tem fotossíntese C4, tem adaptações foliares, tem um monte de tipo de adaptação. E eu gosto de falar delas, mas eu não vou falar muito, porque eu não quero ficar roubando tempo para falar de Asterácea. Em Lamiales, a gente tem vários casos das plantas que são chamadas resurrection plants. São plantas que conseguem sustentar essa dessecação prolongada sem danos aos tecidos foliares. Então, por exemplo, a gente tem uma Gesneriaceae aqui embaixo, mostrando todo o processo de desidratação dela. Você olha para essa planta e fala, nossa, o bichinho tá morto, coitado, né? Aí você bota água, de repente a planta volta como se nada tivesse acontecido. Essa característica ocorre em 4 famílias dentro de Lamiales. Por exemplo, essa daqui é dos exemplos aquáticos de plantas que fazem esse tipo de mecanismo, está na família Linderniaceae. Parece que provavelmente quem já viu uma selaginela é o mesmo processo das selaginelas. E esse processo de dessecação e reidratação envolve mudanças massivas no metabolismo de polissacarídeos ou de diversos aminoácidos. Então, são outras evoluções outras adaptações que exigem muitas mudanças fisiológicas, mas que ocorreram diversas vezes de forma independente, né, mostrando que praticamente existe um potencial de se desenvolver em diversos grupos. Só para falar um pouquinho de mecanismos que podem levar a essas adaptações que a gente tem... Nossa, um erro de ortografia horrível. Ambientes extremos, não ambientes. Eu queria falar de poliploidia e hibridização, que são basicamente as hipóteses que são levantadas para qualquer tipo de diversificação em plantas, mas que também faz sentido nesse caso. Com a poliploidia, o que acontece é que a duplicação genômica pode levar a diversos efeitos no organismo, né? Tanto efeitos físicos, né, por causa do número, por causa da massa maior de material genético, quanto no nível de transcrição genética ou expressão genética. Essas alterações fisiológicas podem, por exemplo, mudar o tamanho das células, aumentar o tamanho das células, alterando como a função celular ocorre, alterando a taxa de fotossíntese, a taxa de transpiração, como a água é usada pelo organismo, e também pode promover, por exemplo, a transcrição mais alta de genes específicos, pode permitir que você crie mais cópias de genes que fazem produtos importantes para a célula. Existem vários mecanismos dentro da poliploidia que podem levar a adaptações. Existem vários estudos que sugeriram essa associação entre a poliploidia e tolerância a frio e aridez, alguns estão citados no trabalho, e uma coisa curiosa é que a frequência de poliploides em diversos biomas aumenta quando a gente vai do Equador para os polos. Então, isso acho que é a evidência mais marcante de que provavelmente ser poliploide influencia a sua capacidade de sobreviver em climas frios, por exemplo. Já está bem demonstrado que duplicações genômicas ancestrais ocorreram através de todas as angiospermas. Basicamente, em todos os grandes grupos tem pelo menos uma, ou duas, ou três, ou várias duplicações genômicas ancestrais. Então, realmente é um processo que ocorreu múltiplas vezes. Do mesmo modo que adaptações ao frio e aridez também estão distribuídas amplamente nas angiospermas, então, realmente, assim, pensar que poliploidia pode ser uma coisa que leva a isso não é tão absurdo. E aqui uma figura que demonstra esse aumento do número de poliploides
como a gente pode ver nas regiões temperadas e polares, a gente tem muito mais poliploides do que nas regiões tropicais. E isso, inclusive, quando você vai nas regiões árticas, o número de poliploides, a abundância de poliploides, inclusive, aumenta quanto mais próximo do polo você está. Isso porque o número de duplicações aumenta. Então, você tem aqueles megapoliploides lá com 10, 12 cópias do genoma, mais próximos do polo do que em latitudes mais baixas. A hibridização, assim como a poliploidia, é um mecanismo de especiação e diversificação em plantas, né? E uma coisa que parece ser bem documentada é que quando você cria híbridos de diferentes espécies, e esses híbridos conseguem introgredir com as espécies parentais, isso pode levar à criação de um fenótipo novo, que geralmente é capaz de ocupar um ambiente diferente das espécies parentais, que às vezes pode ser um ambiente mais extremo, inclusive. Em plantas adaptadas ao frio, hibridização é um processo que é bem comumente invocado, e isso porque durante a glaciação do Plioceno e Pleistoceno, principalmente, ocorreram expansões e contrações das áreas que essas espécies ocupavam, que podem ter colocado espécies que antes estavam isoladas em contato, criando híbridos. Então, por exemplo, isso é um mecanismo que é bem invocado quando você fala de diversificação da caatinga, por exemplo, que também é um ambiente que sofreu essa contração, expansão de áreas durante o Plioceno e Pleistoceno. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo com girassol, com helianthus, né, que são plantas nativas da América do Norte, onde a hibridização de duas espécies diferentes levaram a 3 híbridos estabelecidos, que ocupam ambientes muito mais extremos do que qualquer um das espécies parentais, né. Por exemplo, lugares com alta salinidade, né, que as parentais não conseguem ocupar. Esse é um trabalho bem clássico, já bem mais antigo, mas um exemplo mais comum também com Asteraceae, mais recente com Asteraceae, em espécies de Encélia, que é uma planta que ocorre praticamente só na costa oeste da América do Norte, você tem espécies que já ocupam ambientes extremos, né, por exemplo, dunas na praia e desertos, criando um híbrido que tem uma morfologia diferente e que consegue sobreviver no ecótono entre essas duas regiões, que provavelmente tem estresses diferentes e combinados dessas duas regiões. E isso ocorre com diferentes grupos de híbridos dentro do gênero. Então, é uma coisa que se replica naturalmente. Ou, por exemplo, evidências de introgressão entre 2 gêneros de Saxifragaceae, onde expansões na área de ocupação que podem ter ocorrido no passado levaram a uma zona de contato que não está mais presente hoje em dia, que é onde essa introgressão pode ter ocorrido no passado. Para concluir, uma coisa que fica óbvia, né, devido à abundância dessas adaptações e à repetição dessas adaptações, esse debate entre o que é considerado uma inovação-chave e o que é uma pré-condição para a diversificação, né, com a diferença de que a inovação-chave é um caráter que, quando ele surge, ele leva a uma diversificação extrema, e a pré-condição seria, esse caráter já está presente na linhagem, e a diversificação ocorre por um evento extrínseco à presença desse caráter. Por exemplo, você tem uma planta que é poliploide, que já tem algum tipo de adaptação ao frio, e aí você tem uma mudança climática extrínseca, que leva esse grupo a ser mais bem-sucedido do que algum outro grupo, por exemplo. Então, é um debate que está em aberto ainda na botânica, né? Acho que muitos trabalhos de macroevolução hoje em dia têm lidado com essa questão especificamente, né? E eu acho que, atualmente, a tendência tem sido mais de ver que essas inovações chaves, elas são importantes para uma linhagem diversificar, mas não necessariamente são o que causam a diversificação da linhagem. Bom, como a gente viu, né, adaptações a frio e aridez compartilham muitas características. Muitas vezes, esses caracteres estão alinhados dentro de uma mesma linhagem, ou às vezes eles ocorrem simultaneamente. A diversificação de plantas em ambientes áridos e frios coincidem com as mudanças climáticas do Mioceno, que originaram esses ambientes, né, uma conclusão meio circular. E a gente propõe algumas questões para o futuro, né, algumas questões que podem ser trabalhadas de outras formas, né. Por exemplo,
essa questão de se esses fenótipos, se esses caracteres já existiam em plantas em outros climas, que depois migraram para ambientes frios quando o clima se alterou, ou, por exemplo, esses caracteres já existiam e foram cooptados para fazer uma função diferente. Então, existem vários jeitos de estudar isso, e eu acho que com o aumento de grandes, com a disponibilidade de grandes filogenias ou de bancos de dados de morfologia mais extensos, vão ser melhor estudados no futuro. E eu queria só agradecer as pessoas que estão no time que eu estou trabalhando agora, o pessoal do meu laboratório atual, e deixar aqui meu contato para alguém, se alguém quiser falar comigo. Esse é meu site, esse é meu Twitter, e eu também posso passar meu e-mail se alguém quiser. Muito obrigada, gente. Deixa eu sair aqui agora. Eu estava achando que eu ia falar pouco, mas eu falei pra caramba, desculpa, pessoal. Muito legal, Carol. Obrigadão, viu? Várias palmas para vocês. Fica aberto quem quiser ligar o microfone e a câmera agora também. É aberto para quem quiser. E também abre para quem quiser conversar, para quem quiser perguntar alguma coisa. Agora é qualquer coisa que quiserem perguntar, gente. Eu só trabalho. Foi muito legal fazer essa apresentação, para ser bem sincero. Assim. Foi muito legal ficar colocando foto de planta, me senti meio pirando na temática, assim, sabe? As fotos de plantinhas, a filogenia. Quando você falou dos traqueídeos nas gimnospermas, eu lembrei na hora da aula do Piranha de novidades. Então, eu tenho certeza que alguém falou disso, né, quando eu tive anatomia de plantas vasculares e traqueídeos, evitam o embolismo. Eu falei, nossa, devo ter aprendido isso algum dia. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Sobre as bases de dados climáticos, eu acho muito bacana quando a gente vai avançando para essas discussões e fala sobre Mioceno, eu acho muito importante. E como que você vê isso, Carol? Quanto que essas bases são boas, né, de serem utilizadas, né, o quanto que elas conseguem esclarecer as nossas questões e, enfim, né, eu vi lá que você mostrou o mapa do Paleoclimate Project, que eu acho bem legal, mas que às vezes eu fico assim, nossa, quanto que a gente pode trazer isso para os nossos contextos de estudos com botânica, né, e a gente poder, enfim, né, corroborar para aquilo que a gente está fazendo. Essa é a minha pergunta. Então, em relação a esses dados ambientais e climáticos, uma coisa que foi bem notável para mim quando eu mudei da América do Sul para a América do Norte é que a definição de dados aqui é muito melhor, né? Para a América do Norte existem dados muito, muito, muito precisos, e que cobrem períodos diferentes também, né? Mas é uma questão que eu acho curiosa também, né? Um dos projetos que eu estou marginalmente trabalhando envolve modelagem de nicho, e é sempre uma dúvida para mim, porque, assim, modelagem de nicho no passado que a gente faz vai até o último máximo glacial, né, que é durante o Pleistoceno, que não é muito tempo atrás. Enquanto a gente sabe que tem linhagens que a gente trabalha hoje em dia que são muito mais antigas do que o Plioceno, né? Então, assim, qualquer modelagem de nicho vai ser limitada a um período que não necessariamente é o mesmo período, que não necessariamente é o período onde as plantas se desenvolveram, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, eu acho, em relação a esses trabalhos que envolvem dados ambientais, especialmente no passado, né? Muitos desses, por exemplo, os dados que eu apresentei para fixação de nitrogênio são dados climáticos atuais, né? São as médias de precipitação global ou médias de temperatura global, que são, basicamente, a gente empilha todas as camadas e tira uma média para ter um valor específico para a distribuição de cada espécie. Mas são dados atuais, né? Então, assim, é sempre
um tiro no escuro, né, fazer trabalhos de macroevolução que envolvem esses dados ambientais, porque a gente está, por exemplo, estudando, especialmente no meu caso, que a gente está trabalhando com fixação de nitrogênio, a gente tem as plantas que fazem fixação de nitrogênio atualmente, os dados ambientais atuais, mas a gente está tentando ver se existe uma relação filogenética, ou seja, no passado. Então, a gente está projetando coisas do presente para o passado e vendo se isso se mantém. Que geralmente não se mantém, na verdade, né? Sim, existem... uma coisa que acho que ficou bem claro é que esse sinal, o sinal ambiental não se mantém na filogenia. Então, às vezes é difícil de explicar, porque por exemplo, um outro lado dessa análise que eu não mostrei é que essa preferência pelos ambientes áridos não está ligada à filogenia, de forma alguma, sim. Não tem relação nenhuma com a filogenia. Então, assim, meio, tá, tudo bem, esse caráter existe, tem um sinal filogenético fortíssimo, mas ele não, aparentemente, não faz nada para a macroevolução das plantas. Então... É complicado, eu acho. Não é bem interessante. É. Eu queria aproveitar sobre, você está falando sobre as associações micorrízicas, o quanto disso, né, assim, quanto que está sendo avaliado também a filogenia dos organismos que promovem a associação, né, e o quanto que essas associações, no caso desses ambientes mais áridos, elas podem também estar facilitando o próprio processo de tirar a água do ambiente, né? Isso é bem pouco estudado, bem pouco mesmo, assim, existem, essa simbiose, né, de fixação de nitrogênio, ela é bem estudada, assim, profundamente estudada no nível de organismos específicos. Por exemplo, a gente tem essa planta, a gente quer ver quais são as bactérias que fazem fixação de nitrogênio com essa planta específica, por exemplo, com soja. Aí você tem milhares de estudos que veem quais são os parceiros de fotossíntese, de fixação, nossa, tô confundindo tudo, os parceiros de fixação de nitrogênio com essa planta específica, ou você tem, eu tenho essa bactéria, eu tenho esse rhizobium, blá, 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 e eu quero saber quais plantas eu consigo infectar com esse rhizobium, blá, 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 e quais plantas fazem um nódulo e fazem fixação de nitrogênio quando são infectadas. E aí você tem um monte de estudos sobre isso. Agora, não existem estudos que correlacionem, por exemplo, a gente tem essa gama de plantas desse clado que fazem fixação de nitrogênio, e a gente não sabe se todas elas usam o mesmo tipo de rhizóbio, se eles usam a mesma espécie, se eles usam qualquer rhizóbio, e se esses rhizóbios estão relacionados entre si ou não. Não existem estudos de coevolução de uma coisa com a outra. A gente tem feito alguns testes, né? Tem um trabalho possível futuro rolando sobre isso. A gente fez alguns testes esse ano. É muito difícil trabalhar com isso. Botânica subterrânea é muito complicado. Especialmente porque a característica de nodulação, especialmente em climas temperados, ela não ela é sazonal também. Ela ocorre durante um período de tempo, depois os nódulos somem, ou eles não são mais funcionais, então você não tem a fixação de nitrogênio ocorrendo ali. Então, assim, é bem complicado estudar esse tipo de caractere. Tem que trabalhar com DNA ambiental de solo, né? Foi basicamente isso que a gente estava fazendo, mas ainda assim você tem que coletar, né, as porcaria dos nódulos. E extrair DNA de um nódulo não é trivial. E outra coisa também a gente também não sabe, por exemplo, qual que é a influência das micorrizas, né, na fixação de nitrogênio. Porque além de ter as bactérias, você tem as micorrizas, né? E o quanto elas absorvem água também, né? Também Eu fiquei imaginando isso, a importância disso num ambiente tão árido, né? Então, eu imagino que elas devem funcionar bem sem água, né? Porque realmente, assim, você tem uma predominância, isso é anedótico, mas tá aí, né? A gente sabe que leguminosas são abundantes em climas semiáridos, né? Na savana africana, no Brasil, na Austrália, né? São grupos super predominantes. Então, a gente sabe que estão lá. Mas, ao mesmo tempo, você tem as outras fixadoras de nitrogênio que não são leguminosas, que muitas vezes são plantas que são quase num ambiente de transição aquático. Então, assim, existem mecanismos diferentes, existe
dificuldade de delimitar o que é um nódulo, na verdade, assim, existem fotossíntese, existem essas simbioses de fixação de nitrogênio que não formam nódulos, então é um caráter complexo, é difícil de modelar, é difícil de estudar, mas, né, aos poucos. Acho que a Annelise tem uma pergunta. Oiê! Oi, gente. Eu não consegui escutar o que você falou antes. Desculpa, não, é porque estava com barulho aqui, ia ficar um barulhão, eu desliguei, foi propositalmente. Carolina, obrigada pela palestra, foi muito massa, maravilhoso, perfeito, esse trabalho é lindo, estou Obrigada por ter assistido. Ai, não, eu fico... O que acontece? Eu estava aqui pensando numa coisa, né? Essas coisas que você estava mostrando aí dos grupos que estão associados, que tem, né, de associação e tal. Ai, peraí rapidinho. Tá bom. Tô triste agora, ninguém quer falar comigo, mas... A Anne volta em alguns instantes, eu acho. Alguém tem alguma outra pergunta, gente? Se tiver com vergonha de falar, pode colocar no chat também. Oi. Foi mal, agora vai. Olha só, o que acontece? Eu estava aqui pensando nessa coisa dessas adaptações, né, em ambientes mais áridos e como que, enfim, pensando em Liana, né, que são os grupos que eu tenho um pouco mais de proximidade. E Liana tem esses negócios muito maluco, né? Então tem um monte de coisas de adaptações, geralmente tem essas coisas pelo hábito já, né? Então geralmente Liana tem os vasos condutores de xilema, né? Bem mais calibrados, ou às vezes mais grossinhos, às vezes maiorzinhos e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, nesse trabalho aí de vocês viram algum grupo de liana, que tenha, assim, um componente de liana considerável, e que vocês, sei lá, têm também características tipo de adaptação para esses climas mais áridos ou frios e tal? Porque, sei lá, tem uma coisa também, né, assim, geralmente liana precisa de um troço para se apoiar. Nessas áreas você não tem um troço para se apoiarem. Então, talvez tenha uma coisa de não evolução desse hábito nesses lugares e, portanto, você não acha coisa. Mas eu fiquei pensando, será que vocês viram alguma coisa disso? Então, eu não lembro de quando a gente estava escrevendo o trabalho de ter focado nesse caráter especificamente, mas isso de experiência própria. Existem espécies de Bignoniaceae na América do Norte, por exemplo, que ocorrem na área temperada, né, que são decíduas, inclusive, que são lianescentes, tudo, e sobrevivem, são perenes, perdem as folhas, igual todo o resto da floresta. E existem algumas lianas de outras famílias que ocorrem na América do Norte também. Acho que tem uma rubiácea, se eu não me engano. Acho que tem algumas... Tem algumas leguminosas também, aquelas sesopinioides que também formam lianas. Mas, assim, eu não acho que elas chegam na região ártica mesmo, assim, eu acho que elas ficam mais na área temperada. Mas é bem curioso, eu não lembro da gente ter falado de liana em nenhum momento quando a gente estava escrevendo esse trabalho. Pois é, eu fiquei pensando nisso, né, porque tem aí nessa parte, então, assim, não sei na parte ártica, mas pensando na parte de deserto, né. No deserto, eu cheguei a ver, tipo assim, quando a gente foi lá naquele congresso, lá assim, eu vi várias lianas, tem geralmente Esmilacácea, tem essas, acho que é Grossulariaceae o nome, que tem não sei o que, gooseberry, que eles botam as bolinhas. Tem uns negócios, eu fiquei viajando, você estava falando isso, eu falei, cara, como é que essas plantas fazem? Né? Porque se elas são lianas, tem vazão, né? Geralmente liana tem vazão. Como é que Mas mesmo na Caatinga você tem toda a presença das Bignoniaceae, né, também, que são lianescentes. Também, tem bastante, mas aí sabe o que acontece com as bichas aqui? Pelo menos Bignoniaceae, pelo menos do grupo, mais perto do grupo que eu estudo, a maioria perde folha, né? Numa parte mais seca, elas são decididas. Legal. Aí tem isso. Agora lá, eu lembro que a gente estava no verão, né? Tava calor, assim, tipo,
quebra-coco, né, da cabeça. E estava muito liana com folha lá. Bem curioso, eu não sei também. Mas, assim, especialmente naquele lugar que a gente estava, a Anne está falando do Congresso de Botânica que teve no ano passado, foi? Que foi no deserto no Arizona, aqui nos Estados Unidos. Que é uma região super árida, mas que também no verão, apesar de ser super quente, também é a época que chove, né? Então, eu acho que talvez seja uma convergência de... Mas também é uma região que tem neve no inverno, né? Ele chega a temperatura menor de zero, abaixo de zero. Então, sei lá, é um negócio muito doido. Deve ter tubérculo, né, Lise? Deve ter algumas estruturas subterrâneas com muita energia ali. Pode mesmo ter, viu, Jéssica? Talvez. Eu fico pensando nisso, assim, porque os solos também nessas regiões, eles são bem perigosos, assim, eles são bem... escorregam água demais, né? Então deve ser mesmo... Não tem retenção de água, né? Pelo menos superficialmente, não. A esmilacácea também é muito comum aqui na América do Norte. E também tem órgãos subterrâneos super bem desenvolvidos também, né? Tem algumas espécies de Dioscoriaceae também. Jéssica, esqueci mesmo. Sabe o que tem muito? O que tem muito aí, Carol? Vitácea. Também, tem muito. Falado, né? Mesmo nessas áreas mais geladonas, assim, e desérticas. Então, deve ser isso que a Jéssica está falando mesmo. Deve ser investimento subterrâneo. Interessante para pensar nisso aí, enfim. Obrigada, cara. Uma revisão para você escrever. Em ambientes extremos. Não sei quando. Vai ter que começar a contratar as pessoas para escrever as ideias. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou mais alguma elucubração? Porque o meu negócio é elucubração total. Oi, Carol. Oi. Parabéns pela sua apresentação, gostei bastante. Obrigada. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, sobre a fixação de nitrogênio por essas leguminosas, né? A maioria dessas faz essa fixação de nitrogênio e faz uma facilitação para outras plantas que estão ali, né? Sim. Eu tenho visto alguns trabalhos que falam que com o aumento do nitrogênio em excesso no lugar, isso pode diminuir a diversidade, porque tem algumas plantas que têm a rota fotossintética C4, que elas conseguem utilizar melhor esse nitrogênio, né, e se tornam mais abundantes nesses lugares, né. Aí, eu queria saber se tem visto algum trabalho assim que está relacionando como que acontece a diversidade das plantas em relação em lugares que tem mais plantas que são fixadoras de nitrogênio, se isso diminui também a diversidade de plantas. Então, C4, nitrogênio e fixação de nitrogênio são coisas que andam meio que em paralelo. Geralmente, onde você tem hotspot geograficamente, você tem hotspot de planta que faz fixação, você também tem C4 ocorrendo junto. Eu não sei de nenhum trabalho publicado, mas a gente eu conheço alguns resultados preliminares de um outro projeto que está meio que associado, que provavelmente deve sair no ano que vem, que a pessoa que está fazendo o trabalho, ela pegou dados de diversidade filogenética através de 40 estações de campo que tem na América do Norte, onde as pessoas coletam dados de solo, de ambiente e condições climáticas durante longos períodos de tempo, né? E também tem todo o registro florístico atualizado. Então, basicamente, essa pessoa está fazendo estudos de diversidade filogenética, relacionando com a presença de fixação de nitrogênio e as características climáticas e ambientais de cada um desses lugares. O que a gente notou, o que ele notou nesses resultados aqui, realmente, assim, que nem os resultados que eu apresentei, né, que são globais, existe uma tendência maior de terem mais fixadores nos ambientes áridos, e a diversidade filogenética diminui nesses lugares. Então, assim, não é que você tenha mais espécies
Mas são você fixadores de nitrogênio e tem diminui a um diversidade. certo número de fixadores de nitrogênios e todo o resto é filtrado, é removido, né, basicamente. O resto não ocorre nessas regiões. E aí a questão é, né, se não ocorre porque são plantas que não conseguem sobreviver nesses lugares, ou se, né, essa ciclagem de nitrogênio feita pelos fixadores acaba inibindo a presença dessas outras plantas, né? Então, mas realmente assim, parece que tem algum sinal filogenético sim, e de diversidade. Ok. Assim, espero que esse trabalho saia no ano que vem, porque é bem interessante. De quem que é esse trabalho que tu disse? Então, o grupo que está fazendo fica na Universidade da Flórida, no laboratório do Rob Guralnick. É um aluno dele que está fazendo esse trabalho. Então, Tá, obrigado. Nossa, esse assunto é muito interessante, porque eu estava aqui pensando, né? Poxa, o que será que... Tá ouvindo ou não? tô ouvindo. Tá. Porque eu fico pensando assim, por que será que a gente tem plantas que surgem aí adaptações para conseguir sobreviver nesses ambientes tão extremos e outras, através de trabalho de biogeografia, aparentemente parece que elas se movimentam, né? Elas não... Eu falei, gente, o que será que... Já é uma coisa assim que acho que nem tem uma resposta, né, para isso. O que será que regula? O que faz? Esse debate, né, da pré-condição e da inovação-chave, né, que acho que qualquer coisa que você discuta nesse âmbito, você acaba caindo nessas duas hipóteses, né, tipo, ou você tem as plantas estavam lá e de repente elas desenvolveram uma característica que faz com que elas se diversifiquem super rápido, ou você tem uma linhagem que já tinha um caractere que talvez estava sendo mais ou menos usado, mas aí, tipo, mudou a condição, eles falaram, epa, eu tô vivendo melhor agora, assim. E aí elas se diversificam, né? Eu lembro sempre daquele trabalho do Simon, de 2005, do Cerrado, da formação do Cerrado. Que mostra que provavelmente o Cerrado foi colonizado por linhagens que ocorriam nas margens, né, e que já tinham pré-adaptações ao fogo, basicamente. Ou tinham caracteres que permitiam que elas sobrevivessem ao fogo. Então, sempre lembro desse trabalho quando eu chego nesse tipo de discussão, basicamente. Eu queria fazer uma pergunta. É a pergunta que eu acho que a gente é mais recorrente em nossos grupos, sobre a estabilidade dos ambientes, principalmente nas áreas de serra, de campo rupestre, né? E aí, já que você traz esse histórico aí desde o Mioceno, a gente adora colocar em xeque as discussões sobre os oakbills e as teorias do Hooper. Então, é isso, eu queria saber de que você acha, o que você pensa sobre essas teorias, quando você trata os seus dados e, né, e reúne tantos dados aí para, enfim, avaliar, o que você acha dessas hipóteses, assim? Assim, eu acho a teoria das oakbills muito atraente. Assim, eu acho que é assim, uma teoria tão bem amarrada, né? Assim, tem todas as condições lá que permitem essa estabilidade, né? Mas ao mesmo tempo, eu sou da opinião de que existem muitas histórias para contar, né? Que do mesmo jeito que a gente não tem uma história filogenética única, que a gente vai ter histórias conflitantes devido a processos genômicos, a processos moleculares, eu acho que a gente também não tem uma história biogeográfica única. Eu acho que, por exemplo, a teoria dos oakbills, ela é perfeitamente plausível, mas eu acho que nem tudo que está no ambiente vai seguir essa teoria. Eu acho que a gente pode sim ter colonizações mais recentes ou mais antigas ocorrendo em conjunto. O clima é dinâmico, a evolução é dinâmica, eu acho que é um pouco contraproducente imaginar que as coisas vão ficar estáticas para sempre. Assim. E até porque a gente tem uma limitação de o quanto a gente consegue estudar com os nossos dados atuais, né? A gente não vai ter, assim, eu não imagino um jeito que a gente consiga reconstruir perfeitamente o clima do Cretáceo para saber o que estava acontecendo quando a maioria dos grupos se diversificou. A gente pode especular, mas assim, né? Se a gente não inventar uma máquina do tempo e voltar lá, a gente não vai ver o que aconteceu. Então, eu acho que assim, estar aberto à possibilidade de que seus dados não vão contar a história que você quer, pode ser que você encontre uma história mais interessante no final, assim. Ótimo conselho.
Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive muita vontade de estudar esse metabolismo C4 e CAM, porque eu sei que ocorre em asterácea, né? E é um grupo que é subestudado para esses metabolismos fotossintéticos de uma certa forma. E aí eu lembro que eu tinha uma aluna de C fazendo anatomia das crestas, né, que eram as plantas que eu estudava no doutorado, e ela falou, ó, tem uma membrana de crans, tem uma bainha crans aqui numa espécie. Eu falei, putz, essa planta faz metabolismo C4, né? Aí eu fui fazer contagem de isótopo de carbono, e não, aparentemente é C3. Então, assim, né, falei, putz, eu tinha uma história tão linda na minha cabeça para contar, sabe? Agora eu não tenho mais. Estão abertas as perguntas, pessoal. Se quiser fazer mais alguma pergunta, a gente está com tempo aqui. A gente fica com esse silêncio, às vezes é tanta coisa que a gente está conversando, e eu acho que a cabeça da gente vai, né, passando por vários caminhos aí, às vezes os nossos pensamentos ficam um pouco perdidos. E muito rico, né, tudo que você trouxe aqui hoje. Então, acho que às vezes a gente leva um tempinho também para formular para perguntas. E assim, eu mostrei o meu Twitter, eu fico bastante no Twitter, então se alguém quiser perguntar alguma coisa por lá, é só me cutucar lá que eu... Eu tenho uma pergunta ainda. Não é uma pergunta, mas já que rolou a sessão terapia conjunta aí de conselho e tal, eu fico pensando aqui, né, numa coisa de presente no futuro próximo já, né, assim, eu, enfim, gosto muito dessas coisas de estudos macroevolutivos e tal, não sei o quê, mas sei que, enfim, a gente está muito longe ainda de conseguir chegar, metodologicamente falando, em consensos, né? E porque é óbvio, né? Igual você falou, né, Carol? A gente está falando de um troço muito complexo, né? Então, não tem mesmo como... Enfim, vai tomar um tempo, né? Não é... E aí eu fico pensando nessas coisas aí, maneiras de fisiologia. A gente, tantos meus estão na graduação, toda a fase da carreira, assim, o que a gente poderia... O que você acha, pensando em estratégia de geração de dado útil, né? O que você acha, assim, o que você acha, por exemplo, se você fosse pegar um menino agora aí para orientar como professora, o que tu ia fazer? Você ia pegar espécies que já têm esses dados que vocês coletaram, por exemplo, para pegar detalhes e fazer estudos mais específicos, ou, sei lá, ou faria alguma outra estratégia? De, tipo, pega um grupo, faz tudo, sei lá. Assim, uma coisa que o Benoit me falou quando eu comecei meu doutorado é: coleta tudo que você puder. Assim, você vai para o campo, não faz só uma essicata. Faz uma essicata com todas as duplicatas que você conseguir fazer sem dizimar a população, mas coleta folha para anatomia, coleta flor para anatomia. Se você tiver tempo, coleta sistema subterrâneo também. Bota as raízes no álcool lá, porque vai saber o que tem de interessante nas raízes da sua planta. Coleta fruto, coleta semente, coleta informação do solo. Então, assim, essa é uma coisa que o Benoit, assim, falou muito para mim, que eu segui durante meu doutorado. Eu tenho praticamente todas as plantas, eu tenho quase tudo delas coletado. Então, assim, se eu quiser fazer alguma coisa a mais, eu tenho material para fazer isso. Em termos de trabalhos de larga escala, eu acho que existem fontes de dados que a gente ainda não acessou. Por exemplo, se você está trabalhando com dados morfológicos, né, você fala assim, mas eu vou ter que ir no herbário, medir um monte de planta, né, eu não vou ter tempo de fazer tudo isso para 200 espécies, sei lá quantas espécies. Existem fontes, por exemplo, trabalhos florísticos, que os dados estão ali, as medidas que você precisa estão ali, que você pode usar como uma fonte de dados, que talvez não seja perfeita, mas pode te dar uma boa ideia da variação de caracteres dentro de um táxon.
Existem monografias, que muitas vezes a gente ignora, né? Além de ser só para, tipo, como base taxonômica do trabalho, mas, assim, monografias são uma fonte abundante de dados. Eu acho que, assim, se você tem a oportunidade de ir para o campo, colete o máximo de dados que você pode, e se você não tem oportunidade para o campo, ou você está num projeto muito grande, acumule todas as fontes de literatura que você consiga encontrar sobre o seu táxon, não somente uma monografia ou o protólogo da espécie. Existem muitas outras fontes que a gente não está acessando direito. E, assim, uma coisa que eu percebi trabalhando mais com esses dados fisiológicos, que existe uma desconexão grande entre os dados filogenéticos e os dados fisiológicos. Por exemplo, né, não existia uma base de dados de fotossíntese para asterácea, sendo que tem um livro, né, um livro de 1000 páginas sobre sistemática de asterácea que saiu menos de 10 anos atrás. Assim, nesse livro não fala nada sobre fotossíntese de asterácea. Então, assim, existem outras fontes de dados que estão espalhadas pelo mundo que a gente tem que ir atrás, né, dependendo do que você queira fazer. Ok, Carol, obrigada. Eu fico pensando muito nisso, assim, porque a gente que trabalha com sistemática, a gente, de forma, assim, né, a gente tenta fazer essas coisas que você estava falando, né, de coletar tudo que pode, quando vai e tal, mas, por exemplo, esses dados, eu estava falando desses dados de fisiologia, né, eu nunca coletei nenhum dado de fisiologia, eu não sei nem como é que faz isso, tipo assim, você falando como que eu tenho que levar para fazer, tá me entendendo? De Sim, talvez... então, esses trabalhos de fisiologia são bem mais complicados, né? Para você conseguir acessar, por exemplo, você conseguir fazer estudos nesse nível, geralmente você precisa cultivar as plantas. né? Então, assim, esse já é o primeiro impeditivo, né? Por exemplo, com cresta, né? Eu tinha várias questões em relação à prevalência delas em regiões áridas, por exemplo, que simplesmente eu não tenho como estudar porque eu não consigo cultivar as plantas que elas nascem em pedra, basicamente. Como é que eu vou cultivar um negócio que nasce na pedra? Então, assim, a gente tem essas limitações ainda dos métodos, né? Por exemplo, para você estudar a fotossíntese CAN em detalhes, você tem que ter a planta cultivada e você tem que medir a acumulação de ácido nas folhas durante a noite. Então, assim, a não ser que você consiga transportar todo o equipamento para o campo, se você não conseguir cultivar a planta, também não funciona, né? Tipo, Então, existem, para algumas coisas, existem, tipo, contornos, né? Que nem isótopo de carbono pode ser um indicador de tipo de nitrogênio, a proporção de isótopo de carbono pode ser uma medida indireta do tipo de fotossíntese. Isso você consegue fazer com material de herbário, por exemplo, com precisa de nada de material e é um método barato, é espectrometria que faz. Mas às vezes os dados são inconclusivos, especialmente se você tem intermediários entre um tipo de fotossíntese e outro. Então, porque eu fico pensando, assim, é isso que eu fico pensando, assim, tem um monte de coisa maneira para a gente perguntar, só que aí na hora de fazer essa coleta de dados, principalmente a gente está no início da carreira, né, o pessoal que está começando na graduação, entendeu? Fazer projetos mais específicos, assim, pensar de forma estratégica mesmo, assim, precisa montar um banco de dados de, sei lá, esse negócio que você falou aí de carbono. E aí? Mas aí, o que é mais estratégico, sabe? Não sei. Porque a gente acaba extrapolando muita coisa, né? Mas eu acho que é um problema geral, assim, sabe? Não é só, assim, limitado a quem está no começo de carreira. Por exemplo, um dos maiores impeditivos do projeto que eu estou agora é que ninguém sabe exatamente quantas espécies fazem nodulação ou não. Tipo, nem o pessoal que trabalha com asterácea, que está trabalhando com leguminosa nos últimos 30 anos, tem um consenso sobre quem faz fixação de nitrogênio ou não em leguminosa. Você fala, bom, se eles que estão fazendo isso há 30 anos não conseguiram chegar nesse consenso ainda, né, como que eu vou fazer isso agora? Então fica aí essa aí, né, de repente quem está começando agora, de tipo, pensar estrategicamente em o que sugerir as pessoas de estudarem, né, porque tem tanta coisa para ser feita, né. Muita coisa, Mas, ou você tem que ter dinheiro, ou você tem que ter tempo, ou você tem que ter gente, né? São os recursos limitantes, geralmente. Valeu, Carol. Imagina, é sempre um prazer discutir essas coisas com você.
Beleza, ô, gente, eu acho que a gente pode ir encerrando então, né? Aqui, ó, mais alguma pergunta? Não sei se Última dá- oportunidade. Agora, não, mentira, não é nunca, mas... Gente, foi um prazer dar a palestra no grupo. Fico muito feliz que seja sendo tão bem sucedido. Eu vou continuar participando quando tiver tempo. Muito bem, eu vou encerrar a gravação aqui. Te agradeço muito, viu, Carol? E muito bom, assim, para a gente se rever, ver o que cada um está fazendo, né? A gente tem as histórias que vão se cruzando em várias instituições aí pela vida e Pois a é. gente vê como cada um está progredindo, é bem legal, muito bacana mesmo, está de parabéns, viu? Obrigada. Eu vou encerrar a gravação aqui, a gente pode dar sequência aqui com o nosso happy hour. Happy hour? Bate-papo. A gente Tinha bate papo depois. A gente pode conversar mais abertamente, mais tranquilo. Sem a gravação intimidante. Então, muito obrigado, vou encerrar a gravação aqui agora. Tá bom.